Atenção, senhoras e senhores, que rufem os tambores! Chegou o momento mais esperado nessa noite! Solta o som, DJ, aumenta aí! Vamos curtir porque essa noite é uma noite especial. Vou falar sobre o assunto tão esperado, tão querido, tão desejado, o assunto que nós precisamos, que nós buscamos, que nós almejamos, assim como o mel está para a abelha, assim como o osso está para o cachorro, assim como o queijo está para o rato. Você já entendeu? Deu para entender que é muito importante a arrematação, o arremate está para o arrematante. E eu tenho muita alegria, muita vontade de compartilhar com você tudo isso que eu sinto quando eu penso num arremate de um imóvel. Que sensação boa é essa! Gravei um anúncio recentemente aí falando sobre arremate de imóveis e no anúncio me veio a inspiração. Eu comecei a falar, puxa, existem várias coisas boas nesse mundo, mas nada se compara a arrematar um imóvel abaixo do valor do mercado num leilão de imóveis. Que sensação boa é essa! E eu creio que esse foi um dos anúncios que fez mais resultado, tá dando muito certo aí na internet. Talvez você veja aí esse anúncio. Eu tô na praia, tô tranquilo e gravando um anúncio e falando sobre as coisas boas da vida. E para mim uma das melhores coisas dessa vida é a sensação de arrematar um imóvel num leilão. Ô DJ, faz barulho aí, galera! Arrematar é muito bom, arrematar imóvel é bom demais. A sensação, se você já teve essa sensação, você sabe o que eu estou falando. Se você não teve, você não sabe o que você está perdendo. Então entra logo nessa, vem comigo, aprende, conheça, planeje e arremate o seu imóvel em leilão. Não tem coisa melhor. A sensação de você dar o seu lance e aguardar o tempo regulamentar, ninguém mais cobrir, é bom demais, é bom demais. Você saber que independente de tudo aquilo que você passou, das dificuldades que você teve até saber, até conhecer, depois todo o planejamento, chegou na fase do arremate, analisou todo o caso e no momento do arremate conseguiu conquistar aquele imóvel que você esperava. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. A sensação ali talvez seja mais interessante, maior ainda, mais explosiva do que até no momento da venda ou no momento da revenda do imóvel, porque apesar de ser uma sensação muito boa, você realizou ali, o leilão é especial. Leilão, só quem já passou por isso sabe, quem já passou entende o que eu estou falando. Então faço votos que você passe por isso muitas vezes, tenha muitas sensações boas, tenha muitos leilões arrematados, porque hoje você vai ter acesso a um material especial que eu preparei. É o fechamento dessas 3 aulas curtas sobre os fundamentos dos leilões de imóveis, principalmente sobre o tema arrematar, que é o nosso objetivo. A nossa razão de existir é o arremate do imóvel, arrematar os imóveis por um valor abaixo do praticado no mercado. Isso para nós, ou arrematar os imóveis que atendam a sua necessidade, que estejam de acordo com os seus objetivos, isso para nós é a maior alegria. Então vamos lá, já não quero me alongar muito, eu quero já começar falando sobre os arremates, começar falando sobre, se você não viu ainda, quero deixar aqui só um replayzinho aqui. Eu falei na primeira aula sobre conhecer, sobre o que acontece quando a gente sabe, quando a gente conhece, quando a gente domina o assunto a respeito daquele imóvel que a gente está buscando arrematar. Primeiro, conhecer. Esse é o vídeo 1. O vídeo 2, que eu acabei fazendo em 2 partes aqui no Instagram, porque não deu o tempo certo, por questões técnicas aqui. O Instagram só permite um tempo menor, um tempo de 15 minutos. Então eu acabei gravando os 15 principais, depois uma segunda parte, com um restinho, deve ter dado uns 10 minutos, um pouco menos de 10 minutos. Então eu acabei entregando um conteúdo a mais. E agora o terceiro vídeo, que eu pretendo fazer em uma parte só e terminar dentro dos 15 minutos, se tudo correr de acordo com os planos. E eu quero entregar, e fica comigo aqui até o final, porque você que estiver comigo até o final desse vídeo vai receber uma estratégia especial que eu deixei para o final, guardei para o finalzinho, só para você me acompanhar e querer saber aquilo que nós fazemos. Uma estratégia que eu não revelei para ninguém online até hoje. Somente os meus alunos da Jornada do Leilão Ideal sabem disso. Então é uma estratégia fundamental, excelente e que realmente funciona sempre, 100% dos casos,
funciona para que você tenha o melhor potencial ali sobre o seu lance, sobre o seu arremate. Então vamos lá falar sobre arrematar. Arrematar para mim, como eu já comecei falando, é a melhor coisa. No sentido de trabalho, no sentido financeiro, no sentido realmente de realização pessoal, a sensação de arrematar um imóvel é fora de série. Então, falando sobre isso, em que consiste? Vamos falar da parte técnica, então, né? Eu falei bastante da parte técnica do processo de conhecer, do processo de planejar e agora do processo de arrematar. Então, vamos lá. Para arrematar um imóvel, você precisa, em primeiro lugar, obviamente, conhecer, já falamos sobre isso, conhecer o imóvel, conhecer o tipo do processo, o tipo de leilão, entender se o leilão tem algum vício, alguma coisa. Depois você tem que se planejar para ter o capital disponível, para saber o momento do arremate e tudo mais, saber onde é o leilão, saber encontrar, né, esse leilão principalmente. E aí você chegou com o caso analisado, com o domínio, né, sobre as questões relativas ao imóvel em questão, as dívidas que já existem no processo, as dívidas elencadas no processo, as dívidas, as despesas que você vai ter fruto, né, dessa arrematação, provenientes dessa arrematação, e você já tem tudo isso elencado, tudo isso planilhado, tudo isso está bem desenhado. Então essa parte está dominada. O que é que falta agora? Nesse momento do arremate, tecnicamente falando, você precisa, se o leilão é um leilão presencial, você precisa estar no dia e na hora marcada, chegue com antecedência no momento do leilão, no momento do praceamento, que se acontecer num fórum ou dentro de um escritório, de uma sala, um ambiente preparado pelos leiloeiros para recepcioná-los, né? Então, nesse caso, você chegue com antecedência, se prepare, cuidado com essa questão de estacionamento, principalmente se você morar numa cidade muito grande, como São Paulo, porque muitas vezes tem esse problema de estacionar o carro, aquela coisa toda. Então, se prepara com antecedência para você não ficar preocupado, ansioso, não ficar se envolvendo com outras preocupações que não exatamente o próprio leilão. Então, nesse dia é um dia que você tem que estar bem alimentado, você tem que estar bem preparado, com a sua mente tranquila, sua mente serena, para que você possa fazer um melhor aproveitamento desse momento. Então, essa parte de preparo mental, de preparo físico, preparo emocional para enfrentar o momento do leilão, eu digo enfrentar porque realmente é como se fosse uma luta, uma guerra. É uma disputa, né? Querendo ou não, você está concorrendo com outras pessoas aí, você tem concorrentes, você tem outros parceiros, você tem outras pessoas no mercado que têm o mesmo interesse. Então o que você precisa ter nesse momento é sangue frio, sangue frio. Esse é o ponto. Eu tenho muita experiência com leilões, já passei por N casos, a gente já arrematei, perdi a conta dos imóveis que eu já arrematei. Eu não digo isso para me gabar, não tem nada a ver com ostentação, tá? Só para ficar claro, eu só estou dizendo isso para dizer para você que está aí do outro lado que é possível, que você pode arrematar, assim como eu, centenas de imóveis, você pode fazer um monte de investidores felizes, você pode arrematar para você mesmo, você pode viver disso se você quiser. Eu te dou as ferramentas, os caminhos, o nosso treinamento, na jornada completa. Você tem os caminhos, as ferramentas para viver dessa profissão, fazer dos arremates de leilão uma profissão, inclusive. E você seguir, se você já for um advogado, se você já for um corretor, ou se você for uma pessoa um investidor que tem capital, mas não sabe exatamente como fazer, então eu já te dou a dica. Arremate imóveis abaixo do valor do mercado, revenda, ou se você não pretende revender, vá arrematando, construindo o seu patrimônio e mantendo esses imóveis locados. Então você vai ter a valorização, sabendo escolher bem, sabendo definir qual bairro vai investir, você vai ter a renda com os aluguéis e ainda por cima, quando for pensar em vender, se pensar em vender, vai ter a valorização do imóvel, ainda com o lucro do valor do arremate, que é muito mais baixo do que aquele que você vai vender, né? Até descontando a inflação, a valorização nesse caso. Então vamos lá, falando do arremate, e deixando claro que você pode também arrematar diversos imóveis, você precisa estar preparado para o dia, se for um leilão presencial, com cheque, com tudo direitinho, estar bem fisicamente e comparecer ao local, ao auditório do leilão, se for um leilão presencial. Se for um leilão
eletrônico, o que você vai fazer? Alguns dias antes, de preferência o máximo possível de antecedência, uma semana antes, alguma coisa nesse sentido, faça a habilitação, esteja habilitado. A habilitação é diferente do cadastro no leiloeiro. Existe o leiloeiro, no leiloeiro você vai ter que buscar no site, dependendo do leiloeiro, eu posso até montar uma aula depois explicando esses caminhos, esse passo a passo para você não perder essa parte do processo que é fundamental, é essencial. Sem o cadastro simplesmente não dá para participar do leilão. Então faça o seu cadastro no leiloeiro, passe lá a sua relação de documentos. Muitos exigem que você faça uma validação eletrônica. Recentemente tem sido assim, mas em alguns momentos você precisa fazer uma validação, enviar mesmo por PDF, né? Enviar os documentos para o leiloeiro para que ele te cadastre na base dele. E além do cadastro, você mesmo estando cadastrado, você precisa pedir a sua habilitação, é diferente do cadastro. Então você pede a sua habilitação no leiloeiro, e o leiloeiro te concede essa habilitação, você precisa confirmar, inclusive, com o leiloeiro via e-mail ou via telefonema, para saber se você está efetivamente habilitado. Quando você estiver habilitado, aparece ali um acesso, normalmente nos leiloeiros maiores principalmente, você tem acesso à sala de disputa, a sala do leilão. É ali que você tem uma janelinha, uma telinha onde você vê os casos, os leilões que estão acontecendo. E se for o caso do seu leilão, ele vai estar com uma janela fixa ali, parada, travada, até começar, até iniciar o leilão. E iniciando o leilão, aparece o seu usuário, ali, seu nome de usuário, sua senha que você vai ter que digitar, né, cadastrar. E ali você vai poder dar os seus lances. Então, quem ficar até o final, eu digo que existe uma estratégia específica falando sobre lance, já dou até a dica. Falando sobre lance que pode fazer toda a diferença, pode fazer você arrematar ou não arrematar o seu imóvel. Então fica até o final, no final desse vídeo, vou terminar daqui a pouco e a gente já vai vou revelar para você essa estratégia. Então vamos lá. Estando habilitado, estando lá preparado no leilão, você sabe já passou toda aquela fase do planejamento, do conhecimento e tudo mais. Nesse momento o seu foco é o arremate. O seu foco é verificar como anda a concorrência, como é que está a concorrência. Se for presencial, você já vê mais ou menos o volume de pessoas no auditório, você já vai se ambientando. Se for um leilão online, você consegue ver o número de visualizações do processo, do caso, né? Que isso é uma referência também, muitas pessoas olham, entram só para olhar e acabam não dando lances, mas você vê, além da visualização dos processos, você vê o número de habilitados. Assim como você, existem outras pessoas, possivelmente, que vão estar habilitadas para aquele leilão. Então isso também é uma referência mais ou menos quente, né? Uma referência boa do número de pessoas que estão demonstrando interesse por esse caso. Então o que você precisa fazer? Dar os lances no momento certo. Então eu já quero entrar, eu não vou enrolar, eu já vou dizer a estratégia principal para você arrematar os imóveis que são online ou que são presenciais. Estando habilitado, cadastrado e tudo mais, simplesmente não dê lances. Não dê lances. Deixe o leiloeiro abrir, apregoar. Olha, eu estou revelando uma estratégia aqui, já estou contando para vocês. Deixe o leiloeiro apregoar o leilão, ele vai começar ali o leilão. Você aguarda. Lance mínimo, quem dá, aquela coisa toda. Se for presencial, ele vai falando lá, esse é o valor mínimo, tal. Hoje nós abrimos com tanto. Então aí você aguarda, simplesmente não dá lance nenhum. Vai passar o tempo, se ninguém der lance, você no finalzinho ele vai dar, se for presencial, ele vai falar dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí, um pouquinho antes do dou-lhe três, você dá o seu lance. Se você tiver num leilão presencial, ele vai aguardar alguém se manifestar. Caso alguém se manifeste, cubra o seu lance, então você vai ter que disputar com essa pessoa e dar outro lance, respeitando o seu lance máximo, para que você consiga cobrir ali o lance e ser o vencedor. Mas se ninguém der lance, então você segue e simplesmente arremata o imóvel. Eu vou falar agora sobre a situação onde, se o caso for um leilão eletrônico. Se for eletrônico, o procedimento é um pouquinho diferente. Se for eletrônico, o procedimento é o seguinte. A dica, a estratégia que a gente usa que dá certo, e sempre usamos isso, mas para isso a gente precisa ter sangue frio.
é a seguinte: a gente acessa o leilão, acessa o auditório do leilão, a gente está habilitado, a gente simplesmente não faz nada. O leilão vai seguindo e tem o tempo do fechamento. O tempo do fechamento vai estar lá daqui a 10 minutos, daqui a pouco está em 5 minutos. Se você aguarda, não dá lance nenhum. Quando houver estiver chegando perto de 1 minuto para terminar, você ainda não deu o seu lance. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para você entender o porquê dessa história toda. O que é que a gente vê como arrematante profissional? Né? Isso, não falando das pessoas despreparadas, estou falando aqui com uma visão de uma pessoa preparada. Então, o que é que uma pessoa preparada faz? Ela aguarda, ela espera um momento. Ela não é criança, ela não é insensata, ela simplesmente aguarda, espera, é astuta. Então, o que é que eu faço? É isso que a gente tem resultado, e com isso que a gente tem um resultado excelente. Não se manifesta, porque se você der um lance, tem pessoas que simplesmente acessam o ambiente do leilão, principalmente no leilão online, né? Acessam o ambiente naquele desespero e já vão lá, assim que terminam de fazer o cadastro. O leilão é daqui a 2, 3, 5, 10 dias, e a pessoa vai lá e dá um lance. Porque eu tenho receio de não estar habilitado, de não estar cadastrado, será que foi validado o meu nome, será que não foi? Então a pessoa, com esse receio e com essa ansiedade, dá um lance. O que acontece quando ela dá um lance muito antecipadamente? Ela desperta a atenção de outras pessoas. Puxa, alguém já se interessou, então alguém deve ter feito uma análise prévia, alguém pode já ter despertou interesse de diversos outros que não estavam ali tão ligados. Sempre que você dá um lance num leilão, todo o sistema, os robôs já ficam atentos, tudo já começa a funcionar, começa a startar. Então qual é a estratégia? Não dá lance nenhum, aguarda até a data do leilão, até o momento do leilão, esteja preparado online, meia hora antes do leilão, é um tempo bom. Se você entrar muito cedo, você vai ficar muito ansioso, a tendência é você ficar muito ansioso. Se você entrar muito tarde, você perde o leilão. Então, meia hora, 20 minutos é o ideal. Se você estiver junto com um investidor seu, né, assessorando o investidor, então você esteja junto com ele, não sei se fisicamente no mesmo local, acessando online, né, ou se em escritórios separados, ou cada um na sua casa, na sua residência, e vocês acompanham esse leilão ao mesmo tempo, né? Você pode inclusive dar o seu nome de usuário e tudo mais, até a senha, e combinar quem é que vai dar o lance, né, para não ter conflito nesse sentido. E aí acompanhar o leilão online, né, entre as duas pessoas separadamente. Então o que acontece? Você vai aguardar. Vai dar lá 2 minutos, 1 minuto para encerrar o leilão. O coração normalmente bate muito forte. Essa é a hora da emoção. Você sente como se estivesse correndo, como se estivesse realmente praticando um exercício, que na verdade acaba sendo exatamente igual. É a mesma sensação, são os mesmos hormônios liberados, a endorfina, no caso depois, né, a adrenalina na hora e tudo mais. Você está lá naquela adrenalina e realmente está com tudo ali preparado para caça mesmo, né? E aí nesse momento você aguarda 1 minuto, faltando 40 segundos. Se você tiver sangue frio como nós, a gente chegou a dar lances já faltando 3 segundos, para você ter uma ideia. Mas para isso é um nível profissional assim, alto, e um controle emocional também, exige um controle emocional muito, muito grande. Então eu também estou acostumado a operar no mercado de ações, então é a mesma coisa. Quando a gente opera no mercado, estou dizendo no trade mesmo, né? Não no buy and hold, estou falando em day trade. Então para fazer o day trade, você precisa ter um coração, um sangue frio e tudo mais, saber a hora de entrar e saber a hora de sair. Muitas vezes estender um pouquinho a hora de sair, você vê que está começando a cair e você está segurando ali, porque você sabe que vai dar você prevê que vai dar aquela volta, e aí você vai conseguir realizar um resultado melhor. Então é a mesma coisa, a sensação é exatamente a mesma. Então o que fazer? Aguardar até os últimos segundos ali, de preferência, se você aguentar 15 segundos, 20 segundos, aí você vai dar o seu lance, porque aí você fazendo isso, você dá menos tempo de reação para a sua concorrência. Porque o que acontece, normalmente quando alguém dá um lance, a outra parte, a parte que está ali também interessada, ela vai ter que fazer um cálculo, vai ter que avaliar se está dentro do orçamento dela e tudo mais. Muitos estão despreparados. Então parece simples isso, parece uma coisa banal, mas não é.
Muita gente, a maioria, é despreparada. O pessoal não tem preparo, eles estão lá simplesmente sem saber bem o que estão fazendo. Então qual é a dica? Exatamente essa, aguarda até o último segundo para dar o seu lance. Quando você der o seu lance, o tempo de reação é muito menor, porque normalmente o leiloeiro, quando nós damos o lance e termina o tempo regulamentar, ou mesmo até antes de terminar o tempo regulamentar, você deu o seu lance, o leiloeiro abre, normalmente são 3 minutos. Ele abre 3 minutos para que alguém cubra o seu lance. Então o que acontece? Esse tempo de 3 minutos não tem como fugir, isso tem que aguardar realmente, porque é determinado por lei, está no novo CPC inclusive, esse prazo regulatório, vamos dizer assim, esse prazo regulamentar que precisa ser observado. Então, passando esse prazo de 3 minutos, se ninguém cobrir o seu lance, imediatamente o imóvel é seu, você é contemplado. Se alguém cobrir o lance, vai novamente o relógio abrir 3 minutos. Então esse tempo, né, para o incremento, quando existe um incremento, né, ou seja, o lance acima daquele que você deu, ou que alguém deu, o incremento tem lá de R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$20.000, depende do tamanho do lote, depende de uma série de combinações prévias, né, que já estão todas listadas no edital. E aí você tem esse período de 3 minutos. Então, da mesma forma, quando você tem 3 minutos e o lance é do concorrente, por exemplo, ele cobriu o seu lance e abriu novamente os 3 minutos, o que você vai fazer? Aguardar até 2h40, 45, 2h50, aí você vai dar o seu lance. Então, clica ali. Claro, estou falando que, nesse caso, eu estou falando de leilões online, obviamente, você precisa ter, de preferência, conexões boas, né, com internet, um Wi-Fi legal, precisa ter um backup também, se você tiver alguma redundância, né, algum tipo de redundância, por exemplo, nós operamos assim com Wi-Fi e outras redes, né, por exemplo, Vivo, Claro, se for uma rede que funciona com chip, então você tem uma fibra ótica, por exemplo, uma Vivo Fibra, depois você tem um outro provedor e 2 ou 3 provedores linkados num sistema onde te dão essa cobertura, caso um falhe, já entra automaticamente o outro. Por isso não dá para ter um tempo esse delay assim, não dá para ter. A gente tem que ter um sistema que funcione, porque justamente esses milésimos de segundo podem fazer toda a diferença e podem fazer a gente perder o negócio. Então é legal, eu digo para fazer, cuidado, né? Uma advertência. Entre nessa estratégia de leilão online somente quando você tem uma confiança na sua conexão. Estando isso claro, né, cumprido, se você tem essa confiança, você pode fazer isso. E aí fazendo isso, você vai aguardar os 2 minutos e 50 e vai dar o seu lance. Alguém cobriu, mesmo processo. Ninguém cobriu, o imóvel é seu, parabéns, está arrematado. Então assim, essa estratégia, essa dica, pode parecer simples, mas vale ouro. Vale ouro porque é uma estratégia que nós construímos ao longo do tempo, porque a gente percebia que as pessoas menos preparadas davam lances antes. Então essa situação já nos fez ganhar uma série de casos, porque o tempo de resposta, por incrível que pareça, é muito pequeno. Muitas pessoas não conseguem, se você está, imagina só a situação, né? Vamos pensar na engenharia reversa. Se você tem ali vários concorrentes, e esses concorrentes, imagina um pregão antigo, né, de ações, que hoje em dia não é mais assim, mas um pregão de ações onde você lembra aquela sala toda tumultuada, todo mundo falando, eu quero 25 no 10, isso aqui é 350, aquela coisa, todo mundo gritando com o telefone na mão, virando e batendo, brigando, né, parecendo que está desse jeito, é basicamente a mesma situação. Só que você tem ali, do outro lado na concorrência, você tem uma pessoa exatamente naquela situação ligando para o seu investidor, com ele na linha, falando, e aí, a gente dá aí mais 50 mil, mais 25 mil, como é que fica? Essa conversa está acontecendo, você não está vendo, mas isso está acontecendo. E muitas vezes esses 13 minutos são insuficientes para a pessoa ter um tempo de resposta. E aí você acaba arrematando o imóvel no leilão. Então essa dica vale por N situações, e isso é testado, comprovado e funciona. Por isso eu estou batendo tanto nessa tecla, porque funciona. Então eu quero entregar para você esse conteúdo sobre arrematações. Não é um conteúdo extenso, a gente preparou um conteúdo mais objetivo, simples, prático, para você entender. E é o que eu quero revelar para vocês, esse é um dos segredos que nós temos, que nos fez realmente
ter um resultado absurdo, muito legal nos nossos leilões. E claro, sem o conhecer, sem planejar e sem estar presente, sem ter uma estratégia de arremate, fica muito difícil. Mas você tendo tudo isso, muitos bons negócios você vai fazer, muitos bons negócios você vai conquistar e a sua vida vai ser exatamente como você deseja, com os melhores leilões do Brasil. Então, fique aí com esse conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato, mande sua mensagem, a gente responde. Eu vou abrir umas caixinhas de pergunta depois para saber quem teve alguma dúvida, mas já quero deixar aí o meu obrigado, né, para você que me acompanhou durante esses 3 dias, e quero te agradecer e dizer para os novos seguidores aí, os meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente e aproveitem esse conteúdo, vejam as aulas que vocês não viram, tirem as dúvidas, estou aqui, estou disponível para ajudar cada um de vocês. Tá bom? Então, muito boa noite e bons negócios, bons leilões para todos.